Nesta videoaula vamos falar das funções logarítmicas. Ou da função logaritmo, como se fala às vezes. Função logaritmo. Bom, então, tomamos um número a positivo, que não seja 1, e consideramos a função f de x igual a elevado a x. Essa função é uma função crescente ou decrescente. Tá? A função a elevado a x pode ter, pode ser assim, quando a é maior que 1, ou pode ser assim, quando a é menor que 1. Não estamos considerando a igual a 1 porque seria um caso trivial. Então, o que temos é que essa função obedece o teste da reta horizontal. Uma reta horizontal corta uma única vez ou não corta a função. Tá? Portanto, esta função é injetora. Esta função é injetora porque obedece o teste da reta horizontal. E por ser injetora, ela tem uma inversa. E essa inversa é chamada função logarítmica em base a. Tá? E usamos esta notação. Tá? Esta notação vai ser a inversa da função exponencial. Tá? Então, em lugar de escrever f a menos 1, nós temos aqui f de x é ax. F a menos 1 de x, essa função vai ser escrita logaritmo em base a de x. É a inversa de f. Tá? Bom, então, é claro que se a elevado a y dá x, então f eleva a x em y. Perdão, perdão. Aqui temos que f de y é x, porque f é exponencial. F de y é x. Então, f a menos 1 de x dá y. Então, o logaritmo em base a de x vai dar y. Tá? Então, o logaritmo vai ser definida como inversa da função exponencial. Então, nós temos que, se aplicamos o logaritmo à exponencial, dá a função identidade, dá x. Se pego x, elevo a x e depois tomo o logaritmo, volta para x, tá? Pelas propriedades de que f composto, f menos 1 composto f é igual à identidade. Tá? E a mesma coisa, f composto f menos 1 é identidade. Só que aqui vamos ter o seguinte, aqui, para poder tomar o logaritmo de um número x, esse número x tem que ser positivo. Tá? Porque aqui eu vou tomar o logaritmo desse x, somente os números positivos vão ter logaritmo. Então, tomo o logaritmo e esse valor aqui, pego a e elevo esse valor, aí volta para x. Tá? Então temos esta identidade fundamental, estas duas aqui. Tá bom? Bom, e os gráficos de logaritmo exponencial são uma reflexão com respeito dessa reta y igual a x. Tá? Então aqui temos o gráfico de a elevado a x, uma exponencial, a elevado a x com a maior que 1, digamos a igual a 2, e aqui o logaritmo, que seria uma reflexão. Por isso, bom, o que acontece é que a imagem da função ax é zero infinito. A elevado a x com a maior que 1, com a positivo. A elevado a x, a imagem me dá só os positivos. E o logaritmo, por ser inversa, ela só pode estar definida nos positivos. Tá? Porque a inversa, o domínio é a imagem da outra. Bom, então temos os gráficos de alguns logaritmos aqui. Eles têm esses gráficos aqui assim, para vocês analisar. E temos algumas propriedades de logaritmo. Tá? Vamos demonstrar uma dessas propriedades. Vamos demonstrar a primeira propriedade, essa aqui. Que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, vamos demonstrarlo aqui nesta folha aqui.
demostrar la propiedad de 1. La propiedad de que el logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más un logaritmo en base a de y. Como demostración, vamos a demostrar eso. Entonces faz así, seja m igual al logaritmo en base a de x, seja 1. Y n igual al logaritmo en base a de y. Certo? Então, esta demonstração é direta. Chamamos isso. Então, o que eu quero? Então, como isso é verdade, lembre que o logaritmo é um expoente. Então, m igual ao logaritmo em base a de x significa que a base elevado ao logaritmo da x e a base elevado ao logaritmo da y. Tá? Este cara, o logaritmo é um expoente. É o que vocês têm que lembrar. O logaritmo é um expoente. Tá bom? Bom, voltando ao assunto. Portanto, o logaritmo em base a de x por y é igual ao logaritmo em base a de x, que é a elevado a m, por a elevado a n, que é y. Mas isto é igual a logaritmo em base a, como temos se soma nos expoentes, a m mais n. Então, o logaritmo é aqui. Qual é o expoente da base a para que me dê x por y? Esse expoente da m mais n. Tá? O expoente al que temos que elevar a base a para que me dê x por y é m más n, e isto é obviamente o logaritmo em base a de x mais o logaritmo em base a de y. Isso demonstra o que queríamos demonstrar, que era esta identidade aqui. Tá? Então, demonstrei que isso era igual com isto. Tá? Bom, vocês podem trabalhar as outras duas demonstrações de esta parte. Esta é a parte 2 e 3. Tá? É importante lembrar dessas propriedades dos logaritmos. Tá? Uma propriedade muito importante é que a potência aqui cai atrás. O sea, el logaritmo en base a de x elevado a r es r veces el logaritmo en base a de x. A potencia cae. Este r cae. ¿Tá? Y un logaritmo en base a de x sobre y es un logaritmo en base a de x menos un logaritmo en base a de y. La demostración es similar a esta aquí. Bueno, podemos usar las propiedades del logaritmo para calcular algunas cosas. Por ejemplo, cuando voy a calcular un logaritmo en base 2 de 80 menos un logaritmo en base 2 de 5. Uso aquí a propiedad de 2. Entonces voy de aquí para lá. En este caso, voy de aquí, voy para lá. Entonces, por esa propiedad, eso es logaritmo en base 2 de 80 sobre 5. 80 sobre 5 da 16. El logaritmo en base 2 de 16, ¿a qué potencia tengo que elevar 2 para que dé 16? A potencia 4. ¿Tá? Y llegó a 4. Entonces, de esa manera, yo puedo calcular esta expresión aquí. Bom, agora vamos ao logaritmo natural. Então, nós tivemos já na aula da parte exponencial, que foi 1.5, acho que nós fizemos a função exponencial, mas já fizemos antes. Falamos no número e. O número e é um número irracional. Lembrem que e era um número irracional, que era aproximadamente 2,71. Y ese número e era caracterizado porque a función exponencial con esa base tenía esta característica. Aquí estaban los eixos. Aquí estaba a función exponencial. Opa, olha aqui.
E a característica era que a reta tangente aqui nesse ponto tinha inclinação 1. Não ficou bom, mas vamos corrigir isso aqui rapidamente. Espera aí, vou fazer isto. Então, esta é a função y igual a e a x, com e igual a 0 a 2,71. E aqui temos a reta tangente. E essa reta tangente nesse ponto tem inclinação 1. A inclinação era 1. Café este desenho. 1, 1. A inclinação da reta tangente era 1. Esse número estava caracterizado por essa propriedade, tá? Que a inclinação da reta tangente. Para as demais exponenciais, a inclinação nesse ponto, no ponto 1, 0, que era este pontinho aqui, perdão, 0, 1. Exponencial é 0 da 1. A inclinação não era igual a 1. Bom, e então nós podemos definir a função f de x igual a e a x, e então a inversa dela vai ser o logaritmo natural. Tá? Então, o logaritmo base e. O logaritmo base e é denotado ln de x, chamado logaritmo natural, que não tem nada de natural, mas é assim chamado, tá? Logaritmo natural. E nós temos então as propriedades como antes, que o logaritmo natural de x e y, se e somente se, é elevado a y da x, tá? Ou seja, e elevado ao logaritmo natural de x da x. Que é o que temos escrito aqui embaixo, né? Que as funções logaritmo e exponencial são inversas. Se primeiro tomo a exponencial e depois o logaritmo, retorno para x. E se primeiro faço o logaritmo aqui em cima e depois a exponencial, volto para x. E uma coisa importante, o logaritmo de e é 1. Porque a que potência tem que levar e para que dê e a 1. Lembre que o logaritmo é o expoente. Aqui. Então aqui tem que estar 1. Então por isso o logaritmo de e é 1. Tá bom? Então, um exemplo aqui fácil seria, encontre x, ¿quién es x si el logaritmo de x da 5? Logaritmo de x da 5. Si el logaritmo de x da 5, significa que e elevado a 5 da x. Portanto, x é elevado a 5. Tá? E elevado a 5. Eu costumo pensar, o logaritmo é um expoente. Tá? O logaritmo é um expoente. Então, este logaritmo é o expoente 5. Temos também como resolver algumas equações simples. Tá? Lembrem que quando eu aplique o logaritmo natural a exponencial de alguma coisa, isso dá a coisa. Tá? Porque logaritmo e exponencial são inversos. Estou aplicando isso aqui. Se eu aplico o logaritmo a ambos lados desta equação para tentar encontrar x, aqui aplico o logaritmo de esto e logaritmo de 10 e logaritmo de 10. Só que logaritmo e exponencial são inversos. Então aqui a coisa é 5 menos 3x. Então neste lado dá 5 menos 3x, porque o logaritmo de algo dá o algo. E daqui tiro daqui eu consigo isolar o x, tá? Chegando neste valor. Consigo isolar o x. Outra coisa é encontrar efetivamente quanto dá isso, né? Que isso já com calculadora. Temos uma outra propriedade importante do logaritmo, e é que se eu tenho logaritmo, como comparo o logaritmo natural com o logaritmo em outra base a? Tá? E se comparam através dessa fórmula. E isso é fácil de demonstrar por este procedimento aqui. Seja y igual ao logaritmo em base a de x. Isso significa que a elevado a y da x, certo? Tomando logaritmo a ambos lados dessa igualdade, tomando logaritmo natural a ambos lados, tá? ln natural a ambos lados desta igualdade, da que ln de ay é igual a ln de x. Por uma propriedade que nós tínhamos visto atrás, esse y vai cair. Esse y cai e chega nesta expressão. Este lado é igual a este. Tá bom? Mas então, e só o y. O y era igual, este passa a dividir.
mais y era logaritmo em base a de x. Então, tenho a fórmula que eu queria. Tenho essa fórmula aqui. Tá? Bom, esse é o tipo de fórmula que você aprende a memorizar um pouco com a prática. Tá? Então, já temos o gráfico de logaritmo. Como são funções inversas, logaritmo exponencial, então elas correspondem a uma reflexão com respeito a esse eixo, y igual a x, aqui está exponencial com base e, e aqui está o logaritmo. Logaritmo de 1 é 0, tá? Vamos ver aqui, logaritmo, não sei se colocar com este aqui. Logaritmo natural de 1 é 0, porque a exponencial de 0 dá 1. Tá? A exponencial de 0 dá 1, logaritmo de 1 é 0. O sea, ¿a qué potencia tengo que elevar e para que me dé 1? ¿A qué potencia tengo que elevar e para que me dé 1? Tengo que elevarlo a potencia 0. Bom, finalmente, con logaritmo, como con las otras funciones, podemos hacer transformaciones. Aquí está la función logaritmo. Si yo faço logaritmo de x menos 2, aquí en esta expresión, entonces lo que yo faço realmente es una traslación de este gráfico aquí, traslada logaritmo este 2 a variável x, não a função, só a variável aqui dentro, este 2, é trasladar para lá a função, tá? Então ela se move 2 nessa direção. Então, em lugar de aqui ser 1, aqui era 3, porque se move 2 para lá, tá? E se resto 1, ela se move, neste caso aqui se move 2 para lá, e aqui se move 1 para baixo. Tá? Porque aqui estou restando 1 a toda a função. Então, a função logaritmo e também as regras que nós temos para trasladar para cima, para baixo, ou para a direita e esquerda, para as funções que vimos na sessão, acho que 1.3, vimos na aula passada, se aplica ao logaritmo também. Tá? O gráfico que você tem que lembrar é este. A exponencial de base e y el logaritmo de base e, llamado logaritmo natural, tiene esa fórmula. Es la misma cosa para otras bases, mas es importante lembrar ese gráfico. ¿Tá? Y es muy importante entonces intentar memorizar esta fórmula, es importante, cómo pasamos de una base para logaritmo natural. ¿Tá? Y estas propiedades son importantes. Estas tres propiedades del logaritmo. ¿Tá? Lembrando que el logaritmo es expoente y que siempre que yo tenga a elevado a, perdón, aquí vamos a corregir, x elevado a m por x elevado a n, eso es x elevado a m más n. Entonces, como los exponentes siguen esta regla, eso me eleva a que el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. Esta relación, ¿tá? Esto está asociado con esta propiedad, como vimos en esta demostración aquí. ¿Tá? Que demostró esa propiedad, demostró que esa propiedad es verdadera usando a definición de logaritmo, usando como fue definido. Muy bueno, entonces esto encerra logaritmo y acho que esto encerra a parte de funciones. A parte de funciones que a parte de precálculo que nos prepara para o curso de cálculo que estuda as funções de forma geral, e vamos a introducir o conceito de reta tangente, velocidade instantânea e depois integral. Muito bom. Continuaremos na próxima videoaula.